Vamos falar agora então sobre o RDA, que seria o requisito da distância de alimentação. Então, ele vai determinar, né, até que distância o metal líquido consegue alimentar a peça, antes que o caminho interdendrítico se feche, né? Ou seja, aqui, ó, mesmo que haja volume, né, suficiente, que seria meu RVA, e uma salote se solidifique por último, né, que seria meu requisito térmico, né? Se a distância for grande demais, né, o fluxo líquido, né, ele é bloqueado, né, e pode surgir o que? Porosidades, né? Então, durante a solidificação, né, crescem dendritas, né, a partir das paredes do molde, né, forma-se uma zona pastosa, os canais interdendríticos vão ficando estreitos, né? Então, depois disso, né, o líquido não consegue mais fluir, então a alimentação ela é interrompida, né, e esse ponto define a distância crítica de alimentação. Então, só uma analogia, né? Imagina a gente tentar empurrar água, né, por um filtro, né, que vai ficando cada vez mais entupido, né? No começo passa fácil, né? Depois quase nada passa. Então, o metal líquido, né, sofre o mesmo efeito entre os braços dendríticos. Então, essa distância de alimentação, né, que a gente chama ali de RDA, né, é quantos centímetros de espessura, né, pode ser alimentado por uma salote, né? Que é a alimentação falha, né? Antes que a alimentação falhe, né? Então, isso aqui vai depender muito da liga, né? Que tipo de liga que é. Se é um aço, um ferro fundido, alumínio, cobre. Então sempre tem que identificar a liga, né? O gradiente térmico, né? E a existência de resfriadores, né? E a espessura da peça. Aqui só um exemplo, né? Então aqui está dando um exemplo desse meu maçalote, né? Ele tem a minha espessura, né? Então ele está falando aqui, ó, que esse meu maçalote, né, aqui, ó, ele vai alimentar duas vezes a espessura, né? No mesmo caso esse outro aqui, ó, duas vezes a espessura. Veja que aqui no centro, não, vou pegar aqui o mouse aqui, a caneta, veja que aqui no centro ele não consegue alimentar, né? Então aqui, ó, provavelmente vai surgir algum defeito aqui, né? Alguma porosidade, algum rechupe, né? Então, nesse caso, né, é usual usar um resfriador aqui, né? Então, seria isso, né? Então, aqui tem outro exemplo também, né? Que quando eu utilizo resfriador, né? Essa minha distância de alimentação já aumenta, né? Eu tenho o meu efeito extremidade, né? Tenho ainda o efeito do meu resfriador. Então, eu aumento essa minha distância de esse meu RDA, né? Então, o meu maçalote vai conseguir alimentar aqui, ó. Então, eu usualmente na prática, né, eu trabalho com duas vezes a espessura, né? Então, eu trabalho com o maçalote duas vezes a espessura, né? Então, através dos testes que eu fiz, né? Então, eu adotei esse duas vezes a espessura, né? Embora os livros, né, tragam tabelas aí, né? Dependendo da liga, um aço, um latão. Então, tudo depende da liga, né? E dos testes práticos, né? Como eu comentei, particularmente eu uso duas vezes a espessura. Não tem problema, né? Então, quando é ferro, né, fundido, né, a gente tem que estar atentar à questão da expansão, né, da grafita, né? Então, esse efeito de extremidade aí, a gente tem que atentar a isso aí. Às vezes a peça ela é alta se alimenta, né? A gente pode alimentar uma peça dependendo do perfil dela, né? É claro, da composição química, temperatura, tipo de molde, né? A gente consegue fazer a alimentação de uma peça sem o uso de uma salote, né? Nucleação do banho, né? Que é onde entra a questão de análise térmica, né? Então aqui é relevância prática, né? Então na prática, né, se define o quê? Quantos maçalotes a gente deve usar, né? Então se vai definir, né, se meu maçalote consegue alimentar a distância, né? Talvez eu vou ter que usar mais de um maçalote, né? Onde eu vou posicionar eles, né? Se eu vou precisar usar resfriador ou não, se a espessura é alimentável, né?
Então, algum erro comum, né? Ele atende o meu requisito volumétrico, térmico, mas a gente ignora o meu RDA, né? Que seria a minha distância de alimentação. Então, o resultado pode ser o quê? A porosidade, conforme a gente viu naquela imagem anterior. Então, se a extremidade, né, ela é fria, né, a solidificação vai começar ali, né, então vai se formar uma barreira sólida, onde que se bloqueia a minha alimentação, né. Então, se há resfriador, ele pode fazer o quê? Direcionar, né, essa minha solidificação, no caso pro maçalote, pode aumentar o meu gradiente, pode melhorar ou piorar a minha alimentação, dependendo do posicionamento. Então, é importante, né, ver onde você vai posicionar esse teu resfriador. Então, o impacto, né, que a gente tem na qualidade final da peça, né? Então, se o RDA não for atendido, né, posso ter rechupe interno, microporosidade, quedas, né, em propriedades mecânicas, né, devido a microporosidades, ultrassom, né, ou raio-x também, vazamentos, né, em peças hidráulicas, né, eu vou ter defeitos pequenos ou até grandes, né? Então, quando for fazer algum teste de estanqueidade, posso ter vazamentos. Então, no ferro fundido nodular, né, pode gerar microporosidade entre nódulos, reduzir a resistência à fadiga, né, prejudica usinabilidade. Então, por quê? Porque isso aqui geralmente vai gerar alguma falha interna, né, que seria alguma microporosidade, né, algum rechupe, né, rechupes pequenos, né. Então, o RDA é o critério que responde, né, a seguinte pergunta, né. Então, o metal líquido, né, ele consegue fisicamente chegar até a região crítica antes do fechamento hiperdendrítico? Então, ele é limitado por gradiente térmico, intervalo de solidificação, permeabilidade dendrítica e a geometria da peça, né? Então, depende da minha geometria da peça também, né? Que eu posso ter peças complexas, né? Com vários pontos quentes isolados, né? Isso acontece muito, né? Então, a peça se torna de difícil alimentação. Então, se no ferro fundido nodular, né? Eu tenho uma contração líquida moderada, né? Expansão grafítica, né? Durante a solidificação eutética, né? Intervalo de solidificação é estreito, né? Se a gente comparar com aço, né? A minha zona pastosa, né? Ela é menos extensa que no aço. Qual o impacto aqui na alimentação? O meu RVA, né? Seria o meu requisito volumétrico, e pode ser parcialmente compensado pela expansão da grafita. Aquilo que eu comentei, né? Sobre a expansão da grafita, né? O RDA geralmente é maior que no aço, né? Minha distância de alimentação, né? E o meu RTA é mais fácil de atender, seria meu requisito térmico. Alguns cuidados, né? Se a nucleação, né, for pobre, né? Por isso que é importante, né? A questão da análise térmica, né? Meu banho está bem nucleado, né? A expansão grafítica diminui, né? A contração passa a dominar e surge microporosidade dendrítica, né? Então, em fundido nodular, né? Falhas de uniculação alteram diretamente o comportamento de alimentação. Já no ferro fundido cinzento, né, eu tenho uma forte expansão grafítica, né, pode gerar autoalimentação, foi aquilo que eu comentei, né. Posso ter peças até sem uso de maçalote, né, dependendo da peça, né, do perfil da peça, tipo de molde e essas outras variáveis. Então, as consequências, eu tenho um RVA menor, né, do que no do lar, então, um RDA maior, e muitas peças, né, podem ser fundidas sem maçalotes, dependendo da geometria. Então, se houver resfriamento rápido ou paredes, né, em paredes finas, a grafita pode não compensar, né? Surge micro rechupes, né? O cinzento é mais tolerante, né? Mas não é imune à porosidade, né? Então, esse resfriamento rápido também aqui, né? Tem que ver bem, né? Porque eu posso ter presença de carbonetos, né? É o meu Fe3C, a minha cementita. Em aço carbono, né? É mais crítico, né? Eu tenho uma alta contração volumétrica, né? Eu tenho um grande intervalo de solidificação, zona pastosa extensa, baixa permeabilidade hiperdendrítica, consequências diretas: RVA alto, RTA crítico e RDA pequeno. Ou seja, que o aço é o pior caso para alimentação, né? Que a gente está estudando. Mesmo com uma salote grande, né? Pode haver bloqueio hiperdendrítico, pode haver rechupe, né? Interno profundo, né?
Então, no aço, né, ignorar o RDA é praticamente garantia de defeito, né? Porque eu tenho a minha distância, meu RDA, né, que é a distância de alimentação, ela é menor, né? Então, como comentei, né, eu uso apenas duas vezes a espessura, tanto no aço quanto no ferro. Então, como eu trabalho com a simulação também, ajuda bastante, né? E aço ligado, dependendo da liga, né? Intervalo de solidificação é ainda maior, né? Dependendo da liga. Tem uma segregação mais intensa, né? Zona pastosa mais espessa, né? Onde eu tende a formar mais micro, né? Porosidades, não tem um defeito maior, né? Mais defeitos menores, né? Mais concentrados, né? A permeabilidade ainda é menor, né? Então, a consequência, né? Meu RDA é menor ainda, né? Maior risco de microporosidade e maior suscetibilidade ao gradiente térmico, né? Em alguns aços, né, ligados, a alimentação pode falhar mesmo com o RTA aparentemente certo. Seria meu requisito térmico. E isso aqui acontece, hein, na prática. Então, uma comparação direta, né? Ferro fundido cinzento, nodular, carbono e aço ligado, né? Então, minha contração, o cinzento baixa, zona pastosa curta, RDA alto e sensibilidade à falha baixa. No nodular, contração moderada, zona pastosa média, RDA médio e sensibilidade à falha média. O aço carbono, contração alta, zona pastosa longa, RDA baixa, sensibilidade à falha alta. Aço ligado, a contração muito alta, zona pastosa muito longa, o RDA muito baixo e sensibilidade à falha muito alta. Então, a integração, né, entre o meu, meu requisito térmico, né, o volumétrico e a distância de alimentação, né. Então, o meu RTA, né, quem se solidifica por último, né, então, aquilo que eu comentei, né, vou ter que dividir a minha peça em módulos térmicos, né, e encontrar o módulo térmico maior, né, que é a relação de volume, é a razão, né, entre o volume e a área, né, que é onde há a troca de calor, né. Então, aqui vai ser meu ponto quente, né, onde tende a se formar o rechupe, né. O meu RVA, né, meu requisito volumétrico, se eu vou ter volume suficiente no meu sistema de alimentação, né, e meu RDA, se o metal consegue chegar até lá, né, até onde eu quero, né. Então, se um falhar, né, pode aparecer algum defeito, né. Aqui só um vídeo, né, para exemplificar, né. Então, aqui do meu lado direito aqui, né, eu tenho uma peça, né, tem uma solidificação direcional aqui, né. Ela já favorece, né, a minha alimentação aqui, né, nesse perfil aqui, ó. E aqui eu tenho meu maçalote, né? E aqui eu tenho também a mesma peça, né? Só que aqui eu tenho o uso de um resfriador, né? Então a gente dá para ver bem aqui no vídeo, ó. Ó, eu vejo aqui, ó, que meu resfriador ele tá fazendo o quê? Tá direcionando a minha alimentação para o meu maçalote. Ó, veja aqui, ó. Essa é a minha fração líquida, né? Então aqui o metal tá ainda eu tenho regiões aqui líquidas, né, e sólidos, né, mas veja aqui, ó, a diferença aqui, ó, essa distância aqui, ó. O meu resfriador está direcionando, né? Ó, veja nesse intervalo aqui de 37%, né? Que dá para ver, ó, tem uma fração líquida bem maior aqui, né, na minha peça sem o resfriador. Ó, e a solidificação, né, está sendo direcionada para o maçalote, né, que é o certo, né? Passar mais uma vez aqui, né? Então, ó, veja aqui em cima também que acontece a solidificação, né? Em cima do maçalote aqui, ó, isso aqui é um problema, né? Que quando se forma uma casca sólida, né? Aí eu não vou ter mais atuação da minha pressão, né? E a gente vai falar um pouco lá na frente, né, sobre a formação da minha casca sólida. Ó, então seria isso a questão da simulação, né? Aqui, né, só uma análise de porosidade, né? Uma tendência de porosidade. Eu vejo que na minha peça com o resfriador, eu não tive tendência de porosidade aqui na peça, né? Veja que a tendência está localizada dentro do maçalote. E aqui eu tenho uma pequena tendência, né? É pequena, né? Mas tenho, né?
E aqui também, ó, o volume dessa minha porosidade, vejo que ela é maior, né, aqui. Então, nesse caso, utilizar uma peça com o resfriador é mais seguro, né? Aqui, né, só um exemplo que eu peguei na internet, né, de umas peças ali, né, tipo isso aqui é um bloco, né? Imagina que eu ter que daí calcular o módulo dessa peça aqui manual. É complicado, né? Então, como você vai identificar o módulo térmico aqui, ou o módulo geométrico numa peça dessa aqui? Você vai dividir ela em partes em geometrias iguais aqui. Iguais não, em geometrias que você conhece, por exemplo, vou dividir aqui, vou calcular o módulo aqui e aqui. É complicado. Então por isso o software já ajuda bastante nesse termo aí, né? Pra gente já achar o nosso ponto quente, né? Que tinha comentado lá no vídeo anterior, que seria o módulo, né? O módulo térmico, né? Então a gente faz uma solidificação da peça, né? Somente da peça, sem qualquer alimentação, né? A peça e macho, se tiver, né? E a gente consegue identificar os pontos quentes, né? Então, que são os últimos pontos, né, a se solidificar que tem tendência de ter alguma falha, né? Então, através desse módulo térmico, né, que é apresentado na simulação, a gente começa a fazer o projeto, né, de alimentação, né? Então, tu calcula o teu massalote, né? Calcula o volume dele, né? A distância de alimentação, né? Tu vai inserindo na sua peça e vai fazendo simulações, né? Até você chegar num ponto, né, que você acha ideal, né? E vantagem do software, né, que tu pode simular quantas vezes você quiser, né? Pode fazer variações em temperaturas, em composição química. Então fica mais fácil, né? Tipo, tu trabalhar com, vamos dar um exemplo dessa peça aqui, né? Se você errar um ferramental desse, o risco de prejuízo é grande, né? Digo, errar a alimentação, né? Porque depois para tu fazer uma alteração é complicado, né? Corre o risco de você perder a tua ferramenta por causa da tua alimentação, né? Porque pode apresentar alguma falha, né? Então, por isso que essa simulação, né, ela contribui bastante, né, para identificar, né, possíveis falhas, né, que você pode encontrar no seu processo, né? Claro, ela não resolve tudo, né, mas ela é uma ferramenta de auxílio, né? Aqui só uma outra imagem, né, mostrando aqui uma salote, né, um caso prático, eu peguei na internet também aqui, ó, onde apresentou a falha aqui, né? Também outra peça, né? Tipo, para calcular os modos térmicos dela, o modo geométrico, né? São peças mais complexas, né? Então aqui são testes que é feito, né? Tu vai fazendo até você encontrar o melhor design, né? Para você confeccionar a tua ferramenta. Seria isso aí, então.